Domingo pela manhã nós estamos estudando as bem-aventuranças. Hoje é a quarta lição, olha que bênção. E eu quero falar sobre Jesus e a lei de Moisés. Então abram a palavra em Mateus 5 e daqui a pouco, ainda não, mas daqui a pouco, nós vamos ler dos versos 17 a 19, tá? 17 a 19. Hoje a aula vai sanar muitas dúvidas que nós às vezes temos com respeito ao Velho Testamento. Às vezes nós ouvimos tantas coisas, né? Principalmente pelo YouTube, que nos deixam realmente confundidos. Mas hoje nós vamos sanar várias dúvidas a respeito do Velho Testamento. Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre Jesus e a lei de Moisés. Jesus Cristo e a lei de Moisés. Pai querido e glorioso, abençoe a lição nesta manhã, essa passagem de Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, realmente veio para transformar a minha vida e espero, Deus, a vida de todos nós aqui presentes. Obrigado, Pai, por esses ensinamentos eternos, profundos, que nós estamos extraindo da bendita palavra de Deus. Que essa palavra, ela seja poderosa, como um martelo que esmiuça a penha, ela possa esmiuçar o nosso coração, a nossa mente, possa, ó Deus, quebrar toda e qualquer resistência em nossa vida. É a minha oração, é o meu pedido, no nome de Jesus, amém. Até agora, no Sermão da Montanha, Jesus havia descrito as marcas dos cidadãos do reino dos céus. Você se lembra? Nossas características como filhos de Deus, luz do mundo, sal da terra. E também Jesus falou das nossas recompensas, que são futuras. Mas a partir de agora, Jesus irá nos mostrar a justiça, que faz parte do reino de Deus, em várias etapas, ou eu chamaria de vários sermonetes. O Sermão da Montanha não é um único sermão, mas são vários sermões dentro do Sermão da Montanha, que nós chamamos de sermonetes, e que compõem o que nós chamamos de o Sermão da Montanha, e que não é apenas um sermão, mas vários sermonetes. Os fariseus fizeram o desfavor de criar uma imagem negativa a respeito de Jesus Cristo em relação ao Velho Testamento, em relação à lei de Moisés. Muitas pessoas então, por causa dos fariseus, pensaram que Jesus não respeitava a lei de Deus, que Jesus não guardava a lei de Deus. Pior ainda, esses fariseus espalharam que Jesus havia vindo para abolir o Velho Testamento como um todo. Imagine, abolir a própria palavra de Deus. Agora, quem aqui nunca foi acusado, nunca foi julgado e nunca foi, digamos assim, mostrado uma parte da sua vida que não fosse verdade? Quantos aqui nunca sofreram julgamentos equivocados por parte de outras pessoas? Eu levanto as minhas duas mãos. Recentemente eu fiquei sabendo, que várias pessoas tinham a impressão ou receberam a informação de que eu fosse maçom. Eu nunca sequer passei na porta de uma maçonaria, mas havia pessoas, e um número muito grande de pessoas, que acreditava que eu fosse maçom. Alguém espalhou a notícia e a notícia pegou, Então todos nós aqui já passamos por situações assim. Quantos já sofreram julgamentos equivocados? Levante a sua mão. Todos nós. Faz parte da vida, não tem problema. Amém, irmãos? Não tem problema. Veja, muitos já pensaram da nossa igreja que nós fôssemos uma igreja neopentecostal, por causa do fervor que às vezes permeiam, os nossos cultos ou as nossas pregações. Não é sempre, mas de vez em quando aparece um pastor Teril Rose, aparece um Zander Paiva, que são pregadores assim mais fervorosos, e às vezes eu também
prego com mais fervor, e as pessoas têm a impressão então de que por causa disso nós somos neopentecostais. Também que nós somos ricos, que nós somos milionários por causa das bênçãos que Deus tem derramado sobre o nosso ministério. Também que nós somos reformados em doutrina, porque enfatizamos a soberania de Deus e pregamos mensagens expositivas. Pior ainda, que nós somos legalistas, porque nós acreditamos na doutrina da santidade. Então nós já fomos assim interpretados de várias formas pelas pessoas lá fora, e essas interpretações não são necessariamente verdades. E fizeram a mesma coisa com Jesus, dizendo que ele não gostava do Velho Testamento. Mas quando as pessoas nos conhecem de perto, graças a Deus elas mudam de ideia. E assim também Jesus precisou corrigir a concepção que os fariseus e os discípulos tinham a respeito dele. Até os discípulos tinham uma concepção errada a respeito de Jesus. E às vezes até pessoas dentro da nossa própria igreja, têm uma concepção errada a nosso respeito. Então os fariseus nunca se deram por convencidos. Por mais que Jesus tentasse explicar, eles nunca se deram por convencidos, porque eles não queriam ser convencidos. Então quando uma pessoa ela tem uma ideia equivocada e ela não quer mudar de ideia, nem a verdade, nem os fatos vão mudar a concepção daquela pessoa. Mas já os discípulos passaram a ver Jesus com os olhos da fé. Então vamos ler todos nós juntos Mateus 5, 17 a 19. Vamos ler aqui do projetor. Prontos? Jesus falando, tá? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E apesar dessa declaração, os judeus continuaram afirmando que Jesus estava violando o Velho Testamento e que Jesus não respeitava a lei de Moisés. Então não adianta, Não adianta. Quando as pessoas querem pensar algo a seu respeito, por mais que você tente mudar a ideia delas, você não consegue. E é exatamente isso que aconteceu com Jesus. Ele não conseguiu mudar a opinião que os fariseus tinham a respeito dele. Então, eu acho que para muitas pessoas eu vou continuar maçom. Por mais que eu tenha dito que não sou e não faço parte da maçonaria, mas a partir de agora eu acho que eu não tenho como mudar a opinião que essas pessoas têm a meu respeito. Mas quando acontece isso, o importante é o que Deus sabe, amém, irmãos? O importante é o que Deus sabe. Muito bem, então veja em primeiro lugar a função do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. O que Jesus veio cumprir, afinal de contas? Jesus nunca perdeu o foco de sua missão enquanto esteve aqui na terra. Só que muitos tentaram desviá-lo, alguns por querer, usados pelo diabo, outros sem querer. Mas o importante é que não conseguiram, amém, irmãos? Jesus, ele tinha uma missão, ele estava focado e ninguém conseguiu desviá-lo daquela missão. Primeiro, o diabo. O diabo lhe ofereceu tudo que Jesus jamais queria, sem precisar passar pelo Calvário. O diabo ofereceu os reinos deste mundo, desde que Jesus negasse ao Pai. Porém, Jesus teria que desistir da nossa salvação. Ele teria que ter desistido da salvação dos seres humanos e de sua lealdade para com Deus, o Pai. Jesus rejeitou, amém, irmãos? Jesus rejeitou. Depois os seus discípulos tentaram convencê-lo a já dar início ao reino milenar aqui na terra,
sem precisar também passar pelo Calvário. Jesus rejeitou esta proposta indecente. Finalmente, Pilatos e Herodes teriam livrado Jesus da condenação da cruz, se ele tão somente tivesse se tornado amigo daqueles dois governadores corruptos. Jesus mais uma vez rejeitou. Amém, irmãos? Então ele era focado, nunca faltou foco no ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente, muitos filhos de Deus estão se desviando nesta manhã do caminho e da verdade, porque eles ficam olhando e atirando para todos os lados. Olhando e atirando para todos os lados. Você sabe por que o cavalo precisa daquele tampão, não é isso? Você sabe por que o cavalo precisa daquele tampão ao redor dos olhos? Porque o cavalo, ele tem uma visão periférica muito ampla. Os olhos são enormes, ele consegue enxergar nas laterais, da mesma forma que ele enxerga à sua frente. E ele pode se assustar a qualquer momento com os movimentos ao redor dele. Por isso é usado aquele tampão. Assim ele tem que focar apenas o que está diante dos seus olhos. E nós, filhos de Deus, precisamos também colocar um tampão. Meu pastor costumava dizer que nós precisamos ser cegos de um olho e surdos de um ouvido. Que sabedoria! Porque se nós formos olhar para tudo, enxergar tudo, nós não vamos conviver com pessoas, nós não vamos conviver nem com o nosso cônjuge, muito menos com as pessoas de fora. E se nós formos dar atenção a tudo que ouvimos, nós também não vamos conviver. Aliás, nós não vamos ter paz, nós não vamos dormir à noite. Precisamos também sermos pessoas focadas, amém, irmãos? Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é o de servir a Deus. Nosso objetivo é de pregar a palavra de Deus, ensinar a verdade, ver almas sendo salvas, recebendo Jesus Cristo. Alguém me perguntou por que nós não divulgamos os nossos livros, as nossas pregações, nacionalmente, internacionalmente, como muitos youtubers, pregadores estão fazendo. Essa é uma pergunta legítima, né? Mas a razão é porque nós focamos em nosso ministério e não no ministério de outros. Já é difícil pastorear uma igreja, 2 igrejas, imagine pastorear centenas e milhares de igrejas. Já é difícil pastorear um rebanho local. Nós não somos pastores das igrejas A, B, C e D. Eu creio que se Deus quiser levar nosso ministério para outros locais, Ele o fará naturalmente. Mas a nossa missão é aqui, amém, irmãos? O nosso projeto é este. Nós estamos focados neste ministério. Quando eu falo neste ministério, Templo Batista Maranata como ministério. E já é muito. Então veja o que Jesus não veio fazer. Ele disse no verso 17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Já nos dias dele, havia pessoas, irmãos, que odiavam a lei de Moisés, o Velho Testamento, assim como acontece nos dias de hoje. Eu não vou citar nomes, porque não é do meu feitio, mas há líderes religiosos bem conceituados, que não consideram o Velho Testamento como parte da palavra de Deus para os nossos dias. Já que Jesus não veio destruir o Velho Testamento, esses líderes religiosos pseudo-intelectuais estão tentando fazê-lo por Cristo. No Velho Testamento, há leis cerimoniais que foram idealizadas somente para a nação de Israel e não para a igreja e não para o mundo. Então, quem consegue separar Israel da igreja e a igreja de Israel, nunca terá problemas com a lei de Moisés
ou com os profetas. Mas precisa haver essa separação. As leis morais, as leis de santidade, as leis morais, de Gênesis a Malaquias, são universais, são para todos os seres humanos, e elas são intemporais, elas não têm tempo para expirar. Não é à toa então que geralmente quem quer ver a destruição do Velho Testamento, a abolição do Velho Testamento, são pessoas mais liberais, sem compromisso com as tradições. São pessoas que querem liberdade completa e querem se desprender de tudo que domina a carne delas ou que limita a carne delas. Você sabia que dos 10 mandamentos de Moisés, apenas um não foi repetido no Novo Testamento? E que mandamento é este? O dia de sábado. O dia de sábado, guardar o sábado, não foi repetido no Novo Testamento. Justamente por quê? Porque o dia de sábado fazia parte da lei cerimonial que foi dada para a nação de Israel e, portanto, fazia parte da lei cerimonial. Mas todos os demais mandamentos, os outros 9, foram repetidos para a igreja, ou seja, no Novo Testamento. Então, se Jesus não veio destruir o Velho Testamento, o que ele veio fazer então? Ele disse cumprir no verso 17. O diabo odeia o Velho Testamento. Sabe por quê? Porque o Velho Testamento é a maior prova que existe que Jesus Cristo é o Messias de Israel e o verdadeiro Filho de Deus. Pelo menos 330 profecias do Velho Testamento foram cumpridas literalmente na primeira vinda de Cristo, na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Então, negar o Velho Testamento seria o mesmo que negar a certidão de nascimento do Senhor Jesus Cristo. Creio que esta é a razão principal que o diabo tanto odeia o Velho Testamento. Vamos ver alguns exemplos de profecias dos profetas do Velho Testamento cumpridas em Cristo. Primeira, o profeta e o servo humilde que haveria de vir, foi cumprido em Cristo. O futuro reino de Deus sobre a terra, cumprido em Cristo. Jesus confirmou que este reino estava sendo cumprido nele. Jeremias profetizou a respeito de um Novo Testamento. E o livro de Hebreus declara que Jesus é este Novo Testamento profetizado pelo Velho Testamento. O futuro reino de Deus sobre a terra. Próximo slide. Volte então. Parece que nós não temos o próximo slide. Pode colocar aqui. Jeremias profetizou, eu já li isso, né? A respeito do Novo Testamento. Porque parou mesmo ali, né? O livro de Hebreus declara que Jesus é este Novo Testamento, profetizado pelo Velho. Então eu vou deixar por aqui mesmo. Agora, o Velho Testamento foi ou não foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus? Foi sim, tanto quanto o Novo Testamento. Mas olha o que eu gostaria que você entendesse. O Velho Testamento precisa ser devidamente compreendido para não ser indevidamente interpretado. Vamos lá. Vamos dividir o Velho Testamento. Primeira parte, Pentateuco ou Torá. São os livros da lei. É composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia e estão colocados em ordem cronológica. Vocês sabem quais são esses livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora veja, livros históricos. Este grupo de livros é composto por 12 livros que relatam toda a história de Israel,
desde a entrada até a conquista da terra prometida, Canaã, também estão em ordem cronológica. Vocês se lembram? Já é um pouco mais extenso. Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Parabéns! Livros poéticos. Já é composto por 5 livros, sendo estes escritos em forma de cânticos ou literatura poética. Estes não estão organizados em ordem cronológica, mas sim pela sua relevância. Quando eu ia me casar, quando eu estava para me casar, eu pedi para o meu avô, avô da Raquel, se ele poderia indicar um bom livro para um jovem casal prestes a se casar. E ele disse, sim, Cantares de Salomão, Então, Cantares de Salomão é um ótimo livro para quem está prestes a se casar e para quem já se casou. De qualquer maneira, irmãos, são livros poéticos, é uma linguagem poética, é uma literatura poética, e são livros que quando você lê, você percebe o valor artístico desses livros. Quais são eles? Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Aí vem os profetas maiores. São 5 livros que relatam a história dos profetas que mais profetizaram na história de Israel. Estão expostos em ordem de relevância, não cronológica. Eu acho que todos nós sabemos quem são os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São 5, na verdade, são 5 profetas maiores livros, mas apenas 4, Porque Jeremias tem 2 livros. Aí tem os profetas menores. Eu, pessoalmente, gosto mais dos menores do que dos maiores. Eu aprendo mais com os menores do que com os maiores. Por quê? Porque os maiores, talvez com exceção de Isaías, porque o livro de Isaías prega o Evangelho, é um livro, na minha opinião, neotestamentário, de tão forte que é na pregação da salvação. Mas os profetas menores, eles falam do dia a dia, eles mexem com a nossa vida de uma forma prática. São eles Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O que nós aprendemos com Oséias? Alguém se lembra o que aconteceu com Oséias? Perdão. E põe perdão nisso, hein, Cleto? A esposa dele era prostituta. E mesmo assim Deus disse, a receba de volta. Qual que era o nome dela? Começa com G. G-O. Gomer. Então é impossível você não pegar algo de extraordinário desses grandes, pequenos profetas. E Jonas? Alguém se lembra de algo importante sobre Jonas? O profeta fujão. Mas sabe o que eu mais aprendo com Jonas? Não devemos ficar perto de pessoas que estão em pecado, porque vai sobrar para nós. Não devemos ser cúmplice. É perigoso você ficar perto de pessoas que estão sendo julgadas por Deus. O que teria acontecido com toda aquela tripulação se eles não tivessem jogado Jonas para fora do barco?
todos eles teriam perecido, e eles não tinham nada a ver com o problema. É um perigo. E o que nós aprendemos com Abacuque? Eu estou pulando aqui. Gente, Abacuque, foi dele a oração: ainda que a vide não floresça. Ele disse: ainda que esteja tudo indo de mal a pior, eu me alegrarei no Senhor. Amém, irmãos? A oração de Abacuque. E o que você se lembra de Zacarias? Zacarias é quem profetiza a volta de Jesus sobre o Monte das Oliveiras. E o remanescente de Israel será salvo naquele dia. Então, para mim, esses profetas menores são os maiores, porque os outros me dão informações escatológicas que eu preciso conhecer, mas são esses profetas menores que me dão lições de vida e me ensinam a viver. Não há dúvidas que Jesus, então, não só veio, como cumpriu a lei e os profetas, e que ele jamais os aboliu. Mas temos que aceitar que o Velho Testamento já foi cumprido. Essa é a questão. O Velho Testamento já foi cumprido, em todos os sentidos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só Ele cumpriu a lei por completo. E só Ele cumpriu o Velho Testamento. Quantos entenderam isso? Muito bem. Então, antes da gente ir para o próximo ponto, alguém tem alguma pergunta ou alguma colocação que gostaria de fazer neste momento? Geraldo. Eu já ouvi detalhes que os profetas maiores e menores, eles são iguais. A questão é que o conteúdo do livro são menos conteúdo, por isso são profetas menores. Uhum. Corretíssimo. Os judeus, não nós, assim separaram os profetas, pelo conteúdo, pela quantidade de informação, e não pela importância do conteúdo. O livro de Lamentações de Jeremias, ele não tem um conteúdo maior, mas é porque Jeremias... É porque é o livro de Jeremias. E quem é conhecido, Geraldo, como o profeta chorão? É isso aí. Mais alguém? Uma curiosidade sobre os profetas maiores de Isaías, né? Isaías 53, descreve aquele homem. Quem é aquele homem para eles, os judeus, né? Se refere a isso? Conhecem, né? Os autores da lei? Boa pergunta. Eu preguei uma vez para um judeu ortodoxo. Eu estava na cidade de Oklahoma City. Nós saímos de sábado pela manhã para fazer evangelismo, e nós batemos na porta de alguém, e por coincidência era um judeu ortodoxo, sábado de manhã, observando o Torá, né, observando a lei, ao pé da letra. E ele nos convidou para entrar, e nós entramos, e quando eu entrei na casa dele, realmente havia todo um ritual judaico naquela manhã, na própria sala dele. Ele estava observando o Shabá, né, que é o sábado dos judeus. E eu disse para ele: parabéns, o senhor é um judeu que está obedecendo a lei de Deus. E ele me disse tudo. E ele me disse: você então concorda com o que eu estou fazendo? Eu falei: absolutamente. O que você está fazendo é corretíssimo. Porque ele, como judeu, ainda não fazendo parte da igreja, tem mesmo que obedecer o Shabá. Ele tem que obedecer e guardá-lo. Mas o que aconteceu é que ele nos convidou para nos assentarmos. Ele estava sozinho naquele dia. Acho que até a solidão fez com que ele nos convidasse. Estava eu e mais 2 outros rapazes da igreja. Eu estava liderando. Então nós começamos a conversa. E por mais ou menos 1h30, ele pediu permissão para nos evangelizar. E eu dei a permissão para ele. Eu estava com febre naquele dia, devia ter pego algum tipo de virose, mas eu não podia deixar que ninguém soubesse. Se fosse na época de Covid, né? Não podia ter saído para visitar. E eu orando: Senhor, dá-me forças aqui, porque não é bom, né? Você fazer visita com febre.
Mas, conversa vai, conversa vem, eu ouvi por 1h30. Aprendi muita coisa, muita coisa. Ele conhecia o hebraico, né? De uma maneira extraordinária. É a língua deles, né? E aí, quando ele terminou, depois de 1h30, ele disse: agora você tem a palavra. Eu não sabia que ele me daria a palavra, mas respeitosamente ele me deu a palavra. E eu estava orando em espírito: Deus, o que eu vou mostrar para ele? Eu só posso abrir o Velho Testamento. Eu não posso mexer com o Novo Testamento hora nenhuma. Nada do Novo Testamento. Então, eu fui para Isaías 53. E perguntei para ele: quem é o servo do Senhor? E ele disse: o próprio profeta. Na opinião dele, seria o próprio Isaías. Mas eu continuei mostrando item por item. E depois eu fui para várias outras passagens, na época eu não me lembro, do Velho Testamento. 40 minutos depois eu olhei para ele, ele estava chorando. Chorando. E eu perguntei para ele por que ele estava chorando. E ele disse: porque Deus abriu os meus olhos. E hoje eu vi que Jesus Cristo é o Messias. Lembre-se, nós só ficamos no Velho Testamento. Nós não saímos do Velho Testamento. E na sala dele, no meio de todos aqueles aparatos judaicos, aquele judeu ortodoxo se ajoelhou e recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Messias. Aí eu perguntei para ele se ele não poderia ir à igreja naquele sábado à noite para dar testemunho da fé. Eu pensei: ele não vai fazer isso. Ele apareceu no sábado à noite, na igreja, com a sua bengalinha, e eu apresentei para o pastor e ele conversaram depois do culto. E aí o pastor me procurou e disse: ele quer ser batizado, e eu quero que você o batize. E eu batizei aquele judeu ortodoxo no domingo à noite, ou seja, um dia depois. Aí ele não precisava mais observar o sábado. Ele deixou de ser judeu e se tornou o quê? Cristão, parte da igreja. A lei já não era mais para ele. Assim como a lei não é para nós, nesse sentido, é claro. Então, respondendo a sua pergunta, depende do judeu, mas eu acho que, pelo que eu vi, né, pelo menos este pensava que fosse o próprio profeta. Acontece que o profeta que escreveu essas palavras mais tarde foi cerrado ao meio. Literalmente, Isaías foi cerrado ao meio. Daí eles tiram a ideia de que tenha sido profeta. Oi. Então, eu não sei como que eles fizeram, mas a tradição nos ensina que Isaías foi cerrado ao meio. Muito bem. Vamos então terminar, antes que dê o horário, a explicação do Senhor Jesus sobre a sua missão, sobre a sua tarefa. Verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Como que eu e você vamos conseguir praticar mais religião do que os fariseus? Praticar mais rituais do que os fariseus? Nunca, jamais. Então isso prova que Jesus jamais aboliu os ensinamentos do Velho Testamento, quando ele disse que nós teríamos que obedecer mais ainda que os fariseus. Mas o que ele aboliu foi a forma como o Velho Testamento estava sendo interpretado, a forma como ele estava sendo aplicado. E isso serve para os nossos dias também. E como que os fariseus estavam aplicando e interpretando o Velho Testamento? Da mesma forma que muitas igrejas e pastores estão interpretando e aplicando a Bíblia, mesmo o Novo Testamento, nos dias de hoje. Primeiro, vamos ver se eu tenho nos slides, ênfase na aparência ao invés do coração. Quantos já viram que há pastores, há igrejas que enfatizam muito mais o exterior do que o interior? Segundo, exagero nos ensinamentos, desde os mais simples aos mais difíceis. Nós nunca deveríamos
falar sobre o que Deus não fala. Mas existe tanta especulação nos dias de hoje, no meio do povo de Deus. Falar pouco sobre o que Deus fala pouco, e falar muito sobre o que Deus fala muito. Mas o que a gente vê é exagero. Terceiro, excentricidade da liderança ao invés de servitude. Líderes que aparecem mais que Jesus, são idolatrados, são venerados, e se deixam venerar, e se deixam idolatrar. Enganação, ao invés de uma religião sincera, e exclusivismo, ao invés de convencimento. Fuja de lugares exclusivistas. Essa é a única igreja certa, este é o único pastor certo. É marca natural de uma seita. Jesus então não veio corrigir o Velho Testamento, mas ele veio corrigir os doutores da lei, os intérpretes do Velho Testamento. Quantos entenderam isso? Vejamos algumas frases que Jesus precisou usar em relação ao Velho Testamento e em relação aos fariseus. Tem pessoas que se sentem tão importantes que se elas são atacadas, elas dizem que estamos atacando a palavra de Deus. Elas se comparam à palavra de Deus. E se elas estão sendo criticadas ou atacadas, nós estamos criticando e atacando a própria palavra de Deus. Mais ou menos o que os fariseus faziam naqueles dias. Então Jesus, ele precisou usar frases profundas e de efeito, para mostrar a distinção entre a lei e os intérpretes. A palavra de Deus e os doutores desta palavra. Aí ele disse, para mostrar o que a lei realmente dizia, ele mais ou menos usava frases assim. Moisés ordenou, várias vezes Jesus disse, Moisés, era o quê? Ratificando, né? A importância da palavra. Está escrito. Onde que estava escrito? No Velho Testamento. Quantas vezes Jesus nos usou essa expressão, está escrito, está escrito, está escrito? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Ele próprio disse, eu não vim fazer isso. Então ele deixou estabelecido. Agora, para mostrar o que os homens estavam fazendo com a lei, ele já usou outras expressões. Agora é ele criticando os homens e não a lei. Os homens. Ouvistes que foi dito aos antigos? Ouvistes o que as pessoas estão falando? Também foi dito, não foi? Outra expressão que ele usou. Outros sim ouvistes que foi dito aos antigos? Ouvistes que foi dito? Então, quando era interpretação pessoal dos homens, Jesus usava ouvistes, o que foi dito. Mas quando era mesmo a palavra de Deus, Moisés ordenou, está escrito, amém, irmãos? E quantas pessoas estão por aí dizendo, assim diz o Senhor, quando o Senhor não está dizendo? Eu próprio, através dos anos, descobri que eu pregava muitas coisas, assim diz o Senhor, que o Senhor não estava dizendo. E graças a Deus me corrigi. E se eu descobrir ainda hoje que eu estou fazendo isso, eu vou me corrigir também. Porque não é um bom negócio falar por Deus quando Deus não está falando. Jesus nunca reagiu à lei de Deus, irmãos. Ele reagiu sim aos homens que estavam usando a lei de Deus para defender as suas próprias ideias. Você sabia que você pode usar esse livro para defender qualquer pensamento espúrio que existe no mundo? Porque todo texto, fora do contexto, é um pretexto. E você pode manipular a Bíblia, como os fariseus estavam manipulando o Velho Testamento. Terminando então, para que possamos tomar um cafezinho, que o irmão Davi preparou para nós nesta manhã. Como saber se nós estamos interpretando e vivendo a palavra de Deus da forma mais correta e mais coerente possível? Porque eu prometo, chegando no céu nós vamos descobrir que erramos também.
E nós somos muito passíveis de erro. Por quê? Porque nós somos finitos. E a palavra de Deus é o quê? Infinita. Como que o finito pode compreender o infinito? Mas tanto quanto Deus tem nos dado permissão, nós entendemos. Ontem, falando com o irmão que se converteu, ele veio de uma igreja neopentecostal para a nossa igreja, e ele me disse: Pastor Rômulo, eu estou convencido que as doutrinas da igreja batista tradicional são as mais bíblicas que eu jamais percebi em toda a minha vida. É um estudioso, né? E ele disse: sem dúvida nenhuma, as doutrinas da igreja batista são as que mais se aproximam do Novo Testamento. Por isso eu me tornei um batista. Eu fiquei feliz de ouvir isso dele, porque isso se chama convicção. Ele tem convicção, mas isso não quer dizer que chegando um dia na eternidade, não venhamos a descobrir que os batistas também não eram perfeitos. Perfeita é a palavra de Deus. Então, como podemos interpretar e viver a palavra de Deus o melhor possível, o mais coerente possível? Eu vou dar aqui algumas dicas. Primeiro de tudo, precisa estar escrito. Amém, irmãos? Me mostre na palavra. Não quero saber da sua opinião. O que a Bíblia diz a respeito disso ou daquilo. Não pode ser apenas uma tradição, por mais bonita que seja, por mais importante que seja. Eu sempre falo que na nossa igreja nós temos preferências, princípios e doutrinas. Nós não abrimos mão de doutrinas, amém, irmãos? Porque não são nossas, são de Deus. Nós não abrimos mão de princípios, porque são bíblicos. Agora, podemos abrir mão de preferências, não podemos? Mesmo que as preferências sejam pessoais, mas se elas fazem parte do corpo da igreja, elas também precisam ter respaldo bíblico. Não podemos impor uma preferência só porque eu gosto. Mesmo uma preferência tem que ter respaldo bíblico. Mas há uma grande diferença entre preferência e princípio. E entre princípio e doutrina. Então a nossa igreja ela é governada por doutrinas, princípios e preferências. Mas nós temos que ser honestos em dizer o que é preferência, o que é princípio e o que é doutrina. O problema é que você vai a certas igrejas e eles misturam tudo. E eles equiparam preferências com doutrinas. Isso está errado. Por exemplo, quantos já perceberam que a nossa preferência é a cor azul? Qual que é o respaldo bíblico para isso, José? O céu é azul, menino. E a Bíblia fala muito do céu. Viu como é possível esticar a corda? É muito possível esticar a corda. Mas já pensou se o pastor Rômulo dissesse que a Bíblia manda que a cor da igreja seja azul? Mas acontece, irmãos. Acontece. Segundo princípio. Precisa estar escrito e ser explicado dentro do contexto. Senão você vai fazer igual aquele irmão que ao invés de ler a Bíblia, todo dia cedo ele acordava, ia lá na caixinha de promessa e pegava um versículo. Um dia ele pegou o versículo de Judas que dizia: e Judas foi e se enforcou. Não, Deus, isso aqui não é para mim, eu não vou passar o dia pensando nesse versículo. Aí ele pegou outro, a esmo, que dizia: vai e faça o mesmo. Precisa estar dentro do contexto. O diabo citou as escrituras fora do contexto para Jesus, lembram-se disso? Terceiro princípio, precisa ser ensinado e não imposto. Quantos concordam que a nossa igreja não impõe? Essa igreja não impõe. Não impõe, pois transformação
se inicia do lado de dentro para fora e não de fora para dentro. Vocês se lembram do judeu que eu evangelizei? Um mês depois eu liguei para o pastor para perguntar como que estava indo aquele judeu. Sabe o que o pastor me respondeu? Ele não ficou conosco. Ele foi para a primeira igreja batista de Oklahoma. Não quis ficar conosco. E eu perguntei, por quê? Eu já sabia da resposta. Por quê? Porque ele não aceitou o nosso padrão de música e de vestimenta. Não falei nada para o pastor na hora. Quando eu desliguei o telefone, falei, meu Deus, como que eles querem impor padrões de vestimenta e de música para um novo convertido em menos de um mês? Esse judeu fez muito bem, indo para uma outra igreja, provando que ele realmente se converteu. Amém, irmãos? Mas acontece de igrejas, ao invés de dar tempo para as pessoas, impor suas preferências sobre as pessoas. Precisa ser natural e não estranho. Então, quando você recebe um ensinamento estranho, abra os olhos, porque os mandamentos de Deus não são pesados. Não são pesados. E, por último, precisa enfatizar o interior primeiro, para afetar o exterior depois. Assim como Jesus, eu e você também estamos aqui no mundo para cumprir a lei de Deus e não para negá-la com a maneira como nós pensamos, vivemos e agimos. Eu termino então dizendo isso. Frase de efeito, hein? Vocês que gostam de frase de efeito, olhe para Jesus o tempo todo e você jamais será um fariseu cristão. É possível ser um fariseu cristão. Então olhe para Jesus o tempo todo e você jamais será um fariseu cristão. Amém, irmãos? Deus abençoe a palavra dele. Nós vamos agora tomar um cafezinho e voltamos em 6 minutos. Estamos despedidos.